Olá, 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 olá. Muito boa noite para vocês que estão aqui comigo no ao vivo. Boa tarde ou bom dia para você que está assistindo depois dessa live. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro desta noite. Seja bem-vinda Simone, Larissa, que está aqui com a gente. Eu espero que vocês convidem as pessoas. Nós estamos começando a nossa live agora, acabei de entrar. Então, vão chamando os teus amigos, vão chamando as pessoas que você conhece para participar da nossa live de hoje, porque essa semana eu estou fazendo uma campanha poderosa que se chama Chega de Abuso, certo? Nós estamos num mês muito importante, que é o Maio Laranja, certo? E o Maio Laranja, ele foi designado justamente para o combate do abuso e exploração sexual, principalmente de crianças e adolescentes. Então, essas pessoas que passam por esse processo de abuso sexual, essas crianças, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas. Ontem, a nossa temática foi justamente essa. Falamos sobre esse assunto e tratamos esse caso, trazendo soluções, trazendo visões, trazendo alternativas até mesmo de como falar com os filhos sobre um assunto que é tão delicado, mas de uma forma preventiva, para que eles sejam resguardados desses possíveis problemas. Então, vocês que estão chegando aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, tudo que nós vamos falar aqui vai acrescentar com muito conhecimento para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai poder ajudar muitas pessoas. O meu objetivo hoje é te ajudar todas as pessoas que vão ter acesso a essa live, seja hoje, amanhã, depois, quando quiser assistir. E eu quero ter certeza aqui que você vai receber esse assunto e você também vai estender essa possibilidade de ajudar muitas outras pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos, Bruna que está aqui, Alex, Enzo, sim, Simone, sejam todos vocês muito bem-vindos. E eu peço a você que diante dessa temática de hoje, pegue esse aviãozinho e dispara para todas as suas redes sociais, todos os seus amigos, todos os seus conhecidos que precisam saber sobre um assunto que é muito delicado, que eu vou falar hoje sobre o abuso nos relacionamentos domésticos. Você sabia que nessa pandemia, nesse período, teve uma abrangência maior e uma situação mais delicada, porque existem muitas pessoas que estão dentro de casa, não podem sair, e aí estão sendo afetadas por a questão do abuso doméstico. E aquilo que não era tão evidente está passando a ser mais evidente. Então eu trago esse assunto hoje, até mesmo como um estado de alerta, porque muitas pessoas nem percebem que estão sendo abusadas pelo seu companheiro ou pela sua companheira. Então aqui eu quero trazer luz para você, porque talvez você ou algumas pessoas que você conhece podem estar passando por esse processo de abuso e nem sabem. Então eu vou passar aqui várias informações para que você entenda e conheça e possa se ajudar caso você seja uma pessoa que se detecta dentro desse cenário ou então possa ajudar outras pessoas também. Então, relembrando aqui para vocês que estão chegando agora com a gente nessa live, nós estamos no Maio Laranja e o Maio Laranja, ele é um trabalho desenvolvido para o combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Inspirado nesse tema, eu estou fazendo essa semana do Chega de Abuso. Ontem falamos justamente do tema do abuso sexual de crianças e adolescentes. E hoje nós estamos falando sobre o abuso dos relacionamentos domésticos. Amanhã nós vamos falar sobre o abuso dos relacionamentos profissionais. Eu já vivi isso na minha pele. Amanhã eu vou compartilhar com vocês. E já vi pessoas que trabalharam comigo sofrendo até mesmo infarto por abuso dos relacionamentos profissionais. Então, são temas que nós precisamos saber até mesmo para poder realmente distinguir o que está acontecendo e poder ajudar muitas pessoas nesse caso. Então, seja bem-vindo, Lucena, Mariana, que está aqui com a gente, Dora. Eu espero que contribui muito na sua vida tudo que nós vamos falar, tá certo?
Então, falando sobre esse assunto, o que eu quero trazer pra vocês em primeira mão... e vai mandando seu coraçãozinho, tá certo? Coloque seu coraçãozinho, às vezes não porque você gosta do assunto, que eu sei um assunto mais pesado, mas porque você tá entendendo a relevância do assunto, que de fato alguém tem que levantar essa bandeira e alguém tem que tratar sobre isso e ajudar muitas pessoas que precisam dessa luz, tá certo? Então, eu tô levantando essa bandeira, coloco a minha cara na frente dessa vitrine, coloco a marca MoveMind com autorização da nossa empresa para poder falar sobre o assunto, porque acima de todas as coisas, eu, Michele Lopes, a minha empresa MoveMind, estamos cumprindo o nosso propósito, independente se é um tema que agrada a todo mundo ou não. O que nós precisamos é realmente ajudar pessoas. Então, fiquem com a gente até o final para que você entenda tudo isso que eu vou falar para vocês, tá? Então, quando a gente fala sobre o assunto de abuso doméstico, dos relacionamentos domésticos, a gente pode trazer uma classificação como até mesmo uma referência de um sequestro. Quando uma pessoa ela é sequestrada, ela é ameaçada, ela é torturada. E não digo apenas fisicamente, mas emocionalmente. Uma pressão psicológica muito grande é dada sobre aquela pessoa, sobre a pessoa sequestrada, e ela fica numa situação totalmente de vítima e ela não sabe o que fazer e como fazer. E numa situação de sequestro, isso dos relacionamentos domésticos, o fato não é apenas o momento da dor, o momento da vivência desse abuso, mas as sequelas que trazem depois, que vão perpetuar ao longo da vida dessa pessoa, tá certo? Quando nós falamos sobre abuso dos relacionamentos domiciliares, nós precisamos entender também em quem isso se refere hoje. Existem estatísticas, eu vou passar aqui para vocês, dados e informações para que vocês tenham entendimento. A gente acha que acontece só com mulheres, né? Os abusadores são homens que acabam abusando das mulheres dentro de casa, no seu relacionamento conjugal ou no seu relacionamento amoroso, que pode ser também não somente nos casos de casamentos, podem ser no caso de namoros, um relacionamento de conhecimento ainda. Porém, acontece também dos abusadores serem mulheres. Vocês acreditam nisso? Sim, gente. Mulheres também abusam dos seus maridos em muitos momentos da vida também. Então, quando a gente pensa assim, só homem que agride mulher, não. Existem casos também de mulheres que agridem homens. Eu conheço casos, eu posso falar porque eu trabalho com desenvolvimento humano, eu lido com muitas pessoas, eu acabo lidando com muitas pessoas, e eu tenho história, gente, que eu já tratei de maridos que eram fortes, maridos que eram poderosos, e que a mulher esperava o homem entrar no chuveiro para bater nele. Você acredita? É uma coisa assim que você fala assim, é de dar risada, né? Entre aspas, certo, gente? Por tamanha seriedade do assunto. Mas é uma coisa tão bárbara que você fala assim, gente, não é possível que isso acontece. Mas é possível que isso acontece mesmo. Porém, os maiores casos sempre são de homens para com mulheres. Agora, uma coisa que eu quero trazer também como evidência, não vai ser o destaque da nossa live de hoje, mas você sabia que quando nós falamos sobre abusos no sentido de relacionamentos domésticos, pode acontecer também de pais para com filhos e de filhos para com pais? E não falo com crianças, não falo em relação a crianças ou adolescentes, eu falo sobre adultos e às vezes até filhos casados. Como assim, Michele? Vou trazer só um pouco de luz para vocês. Sabe aquela mãe ou aquele pai que tem uma dependência emocional do filho? O filho casou e aí ela fica assim, ai filho, você é tão querido, eu te amo tanto, eu não acredito que você tá me abandonando. E aí ela inventa doenças, ela inventa uma série de coisas para que o filho seja apegado e ela prejudica o relacionamento até do casamento do filho. Isso também pode se tratar até mesmo como um abuso. Não no sentido que eu vou trazer aqui para vocês, mas é importante você ter isso em mente, que existe vários tipos de abuso de relacionamentos domésticos, domiciliares, na relação entre familiares, tá certo? A mesma coisa de filhos que são já adultos e que ficam explorando dos seus pais que são até mesmo idosos, no sentido de, nossa, pai, você vai me abandonar, você não vai me ajudar financeiramente. E aí, tudo por quê? Porque existe uma dependência emocional. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês de entendimento é muito mais focado no que de fato tem uma
visibilidade e uma situação real, poderosa, que é necessário ser tratado, que é de fato os relacionamentos abusivos, dos relacionamentos de casais, certo? Homens, principalmente, para com mulheres, porque é a nossa maior estatística. Eu vou mostrar aqui isso para vocês, tá certo? Então, que esse assunto ajude você a se ajudar e ajudar pessoas que você começa a detectar através dos insights que eu vou trazer para você, e que você vai começar a falar assim: gente, aquela minha amiga, ela passa por abuso doméstico, por violência doméstica, e eu não sabia disso, eu não tinha essa percepção, e eu preciso ajudar de alguma forma, tá certo? O meu vizinho, a minha vizinha, o meu parceiro de trabalho tá passando por isso, e ele não percebe, e nem eu percebia que era tamanha intensidade, tá bom? Então, se você está gostando desse assunto, vai mandando o coraçãozinho, porque eu sei que é um assunto forte e poderoso, e que precisa ter relevância nas redes sociais, e quanto mais coraçãozinho você colocar aqui, mais relevância as redes sociais vão perceber que essa temática precisa ser tratada, tá bom? Então faça isso, por favor, gente, porque a gente precisa ajudar muitas pessoas, e o seu coraçãozinho vai ajudar muitas pessoas. E se você quiser colocar aqui os seus comentários e também fazer as suas perguntas, eu vou abrir para poder te responder, tá bom? Então vamos lá, eu quero passar para vocês aqui 9 sinais de abusos, né, de relacionamentos domésticos, tá bom? Então, se você percebe que você está sendo vítima aqui, ou que algumas pessoas estão sendo vítimas, eu vou te passar aqui uma classificação para você começar a entender o que é, de fato, um abuso. Vamos lá, então. Tenho várias anotações aqui, então eu vou passar para vocês. A primeira delas, uma delas, né? Quando que acontece o abuso? Quando você impede, quando você percebe que existe um impedimento do companheiro continuar, por exemplo, estudando ou dando sequência na carreira. Sabe aquela situação tipo assim: ah, eu acho que ele é muito ciumento, ele não quer que eu estude, ele não quer que eu trabalhe. Então, essa aparência de uma superproteção pode ser classificada como um abuso dos relacionamentos domésticos. Por quê? Porque essa pessoa, normalmente o abusador, ele tem atos egoístas. Ele quer aquela pessoa exclusivamente só pra ela. Sabe assim, aquele passarinho lindo numa gaiolinha, onde só ele pode tocar e ninguém pode se aproximar? O abusador, ele tem esse perfil, que ele quer aquela pessoa exclusivamente só pra ela. Agora, a gente precisa começar a entender quais são os objetivos que estão por trás do abusador, que faz essa pessoa se prender nessa jaulinha linda, maravilhosa, e achar que isso é um cuidado tão bom sobre a minha vida. Será que é de fato um cuidado tão bom sobre a minha vida? Eu preciso começar a pensar sobre isso, porque às vezes essa pessoa, ela está com medo, por exemplo, do teu sucesso, de você ser melhor, né, que a vítima seja melhor do que ele. Então, para reprimir a vítima e ele se sentir poderoso, ele precisa então fazer com que o outro seja diminuído para que ele possa crescer. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que pode também levar a pessoa a não permitir que o seu companheiro estude, que o seu companheiro trabalhe, é o medo de traição, é o medo de alguém tocar naquilo que é dele, sim? E pode ser que talvez seja, analisa junto comigo, pode ser que talvez seja o medo por ele já fazer isso, e ele imagina que é possível que o seu parceiro também venha a fazer isso. Então, para que ele não corra o risco, ele prefira segurar essa pessoa dentro de uma corrente que parece ter uma certa liberdade, de um amor e de um cuidado. Agora, perceba uma coisa: o abuso dos relacionamentos domésticos não se dá apenas em uma situação. Você precisa perceber que tem várias outras coisas ao mesmo tempo para que você possa detectar. Isso, de fato, é um abuso. A Luciana tá falando aqui, ele perguntava para que eu queria ir na academia, já que eu pedalava ao ar livre. Pode ser um tipo de abuso? Eu não vou aqui classificar, tá certo, Luciana? Que eu não conheço o teu relacionamento ou o relacionamento das pessoas com quem você tá citando aqui. Eu não sei se é um caso seu ou se é um caso de outras pessoas. Mas a gente precisa entender o seguinte, que se eu tenho tanto medo, será que esse medo é um cuidado ou é uma necessidade
de realmente reter essa pessoa só para si por um ato egoísta e realmente de ciúmes, tá certo? Se isso for uma sobrecarga onde a vítima não consegue ter um posicionamento de decisão, que ali existe uma intenção realmente de subordinar, né? De pressionar aquela pessoa, onde ela não consegue encontrar alternativa, aí sim passa a ser um ato abusivo. Tá entendendo? Onde ela não tem escolha. Agora, se o meu marido ou a minha esposa não gosta que eu vá na academia, mas ele gosta que eu vou pedalar, que eu gosto de que eu vou correr, ele não está me prendendo a uma praticidade de alguma coisa que eu gosto, que é cuidar do meu corpo, então a gente coloca numa balança. Até que ponto, de repente, eu posso contribuir para o nosso relacionamento ser saudável? Ó, vai mandando coraçãozinho se você está entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, tá certo? Se isso está fazendo sentido para você. Tá bom? Então, tudo é uma questão da gente analisar o todo e não apenas as partes. Tá claro isso, gente? É importante eu estar trazendo esse entendimento para você. Outro sinal também de abuso é quando retira o controle, por exemplo, do dinheiro do parceiro. Então, por exemplo, assim, ó, eu trabalho e aí todo o meu dinheiro eu tenho que entregar pro meu marido. Ou então o contrário, porque lembra que eu falei para vocês que existe a mão dupla aí. Então, talvez a mulher, ela é tão empoderada, ela acha que ela que sabe tudo, e aí ela reprime o marido, faz ele realmente trabalhar, ganhar o dinheiro suado, e ela coloca aquele dinheiro na sua propriedade e ele não sabe para onde vai o dinheiro, o que gasta, o que não gasta, certo? E às vezes até entra numa zona de conforto. Então a gente tem que entender até que ponto isso está sendo saudável ou está existindo uma dependência emocional, até mesmo criada por uma zona de conforto. Então, volto a lembrar vocês. Aí a gente tem que analisar o todo e não apenas partes, tá claro isso, gente? São sinais, eu tô mostrando pra vocês sinais que podem estar existindo um certo tipo de abuso nos relacionamentos domésticos. Outra coisa, quando impõe isolamento da família e amigos, também é um outro sinal. Não quero que você vá na casa de sua mãe, não quero que você vá na casa do seu pai, não quero que você visite seus irmãos, eu quero você só trancada dentro de casa, não gosto de você com os nossos amigos, se quiser, quando eu estou junto, quando eu não estou junto, você não vai sair com ninguém, você não vai para um shopping. E quando a pessoa, de repente, ela te prende, sim, de tal forma que ela impede que existam os relacionamentos entre as pessoas que eu amo, que é parte da minha vida, sangue do meu sangue, é um sinal de que ele está ali num ato egoísta, querendo mais uma vez a pessoa só para ele, sim, e ele está na mente dele se blindando de possibilidade de riscos de perder essa pessoa, da dependência emocional que ele tem sobre ela, tá certo? Estão entendendo, gente? Ó, se tá entendendo, manda coraçãozinho, faça seu comentário aqui que eu vou fazer questão de ler e também faça suas perguntas, tá bom? Todos vocês que estão chegando na nossa live agora, sejam todos bem-vindos, porque o nosso tema de hoje é um tema extremamente curioso, interessantíssimo, que você pode ajudar muitas pessoas. Então, se você ama pessoas e gosta de ajudar pessoas, fique nessa live até o final, para que você possa entender até mesmo como ajudar. Outra forma também de abuso dos relacionamentos domésticos é quando a pessoa impede seu acesso, olha só, gente, que loucura, mas existe isso, a comida, algum tipo de bebida ou algum tipo de produto do cotidiano. Tipo assim, não vou deixar você usar creme hidratante no corpo. Por que você quer usar creme hidratante no corpo? Pra ficar gostosa, pra sair aí pros outros? Entendeu? Então, e aí o abusador, ele trabalha muito mais no psíquico da pessoa, entendeu? De uma forma psicológica. Ó, presta atenção. Os grandes abusadores, eles não começam pelo ato físico. Começa primeiro pela pressão psicológica. Isso vai ganhando corpo, vai ganhando força quando a vítima não consegue ter um posicionamento e não percebe essa sacada e ela vai se envolvendo porque ela tem uma fragilidade emocional. Quando vê, ele toma tamanha proporção que existe um domínio sobre o outro que parte para agressão física. Você está entendendo onde chega a situação? Então, olha só, se de repente eu não deixo, né, não vai se maquiar, pra que você vai se maquiar?
Entendeu? Tudo é risco, e perceba que uma grande parcela é o risco do medo de ser traído. Então, para que eu não seja traído, eu blindo essa pessoa. E quando eu percebo que um risco é maior, eu passo a fazer isso de uma forma mais bruta, fisicamente. Então, perceba que existe uma necessidade do abusador de ser o dominador. E quando ele domina, ele sente que ele tem o poder nas suas mãos. Então é uma necessidade. Olha como que tudo isso é voltado às questões emocionais. É uma necessidade de autoafirmação. Por que eu tô tratando tudo isso? Michele, você entende desse assunto para você falar sobre isso? Eu entendo de desenvolvimento humano, eu entendo de inteligência emocional e eu entendo de tudo que acontece das raízes e que torna a pessoa ser o que ela é, certo? E até mesmo os porquês ela age desse jeito. Eu vou mostrar por que uma pessoa precisa tamanha autoafirmação, o que leva a uma pessoa a agir desta forma e chegar numa proporção pior que a agressão física. Ah, e sabia que tem também os abusadores patrimoniais? Você sabia disso? Sim? Olha que interessante. Existem abusadores que são abusadores físicos, tem os abusadores que trabalham no psicológico, no emocional, e tem os abusadores patrimoniais que roubam o patrimônio do seu parceiro, do seu cônjuge, daquele que veio até si. Então, olha como isso é sério. Vamos lá, eu tô aqui na quarta dica. Olha só, a dica não, né? Sinais. Agora a gente vai pro quinto sinal. Monitore e controla as contas das redes sociais. Então, esse é um outro sinal também do abusador. Quando ele precisa ter acesso a todas as contas das redes sociais desse parceiro. Michele, mas eu e meu marido, nós temos um acordo entre nós dois, que um participa da rede social. Gente, uma coisa é você ter comum acordo e decisão em conjunto. E essa liberdade onde nós não temos nada a esconder. Nós estamos seguros da nossa relação. Então, senha pra gente é tudo igual, não tem problema nenhum. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que saber discernir o que eu tô falando. Agora, quando existe abuso, é quando eu não quero dar o acesso a você. Não porque eu tenho algo a esconder, mas porque eu tô percebendo que você está ultrapassando o limite do meu zelo, como que eu posso dizer? Do meu cuidado para comigo mesmo, certo? Da minha intimidade, sim? Porque todos nós temos o nosso lado da intimidade. Sim, que às vezes até mesmo gostamos mais de conversar com o psicólogo, gostamos mais de conversar com o nosso coach, com o nosso mentor, ou então até mesmo com uma amiga, com um pai, com uma mãe, certo? E não necessariamente eu tô traindo o meu cônjuge, ou eu estou traindo a minha parceira, o meu parceiro. Você tá entendendo isso? Então, você não ter mais a tua liberdade de ir e vir. É como se esse parceiro ele tire essa sua liberdade, certo? Então, uma vez que tem uma imposição, existe um abuso na relação. É isso que a gente precisa entender. Tá ficando claro pra vocês? Se tá ficando claro, manda coraçãozinho aqui pra eu poder entender que você realmente está captando essas informações. E, gente, deixa seus comentários aqui de pessoas que você conhece. Faça perguntas que eu possa contribuir para você, para que você possa levar também adiante para outras pessoas. Vamos para o sexto sinal de abuso que pode acontecer nos relacionamentos domiciliares, tá? Quando, por exemplo, o parceiro ou a parceira dá ordem sobre o que você deve vestir e o que você não deve vestir. Você sabia disso? Não, essa roupa você não sai comigo. Parece uma vagabunda, e aí começam as agressões verbais. Você tá querendo se mostrar pra quem? Você quer, né? E aí começa aqueles esculachos verbais, que eu não preciso nem ficar falando aqui, né? Porque eu me sinto até mesmo envergonhada de falar algumas coisas que são terríveis, não é verdade, gente? Então, pensa aqui comigo. Quando uma pessoa... Agora, é claro, gente, olha, vamos lá. Tem mulheres ou tem homens que não têm o bom senso. E às vezes o companheiro fala para até mesmo ajudar, principalmente no começo do relacionamento, tá certo? Mas quando, por exemplo, o abusador, ele fala assim, você só se veste assim, assim, assim. Tipo, você só vai pôr saia lá no pé, você só vai pôr calça, você não pode pôr uma bermuda, você pode...
coisas que impedem uma vida sadia, tá entendendo? Não é a exploração, mas impede de uma vida sadia. Isso pode ser classificado como um abuso. Por que pode ser classificado como abuso? Porque essa pessoa está transgredindo a oportunidade do ser humano dentro de um senso de saúde mental e uma saúde de vida de fazer escolhas. Você tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, gente? Tem pessoas que, não, você não pode colocar uma blusa, né? Por quê? Ah, não, isso daqui tá mostrando os seus peitorais. Onde tá? Ó, veja a minha blusa, gente. Tá mostrando alguma coisa? Não tem mostrando nada aqui. Mas, por exemplo, tem pessoas que não, tá mostrando a parte de cima, então ele tá querendo se mostrar pra alguém. Não, não pode pôr uma blusa. Eu não tô falando dos aspectos religiosos, tá certo, gente? Isso é um outro assunto. Tô falando sobre abuso dos relacionamentos domésticos, onde impede aquela pessoa. Da mesma forma, a mulher. Não, porque o homem não pode, de repente, usar uma camiseta mais cavada, que não sei o quê, né? Uma blusa mais justa. Tudo isso acaba sendo, de fato, uma classificação de abuso. Agora, volto a lembrar vocês, não é apenas um item, tá? Quando a gente fala de um abusador no relacionamento doméstico, nós estamos falando de vários itens, então vai classificando. Nossa, eu conheço uma pessoa que vive esse tipo de abuso, esse tipo de abuso, esse tipo, uns 5 tipos de abuso na classificação que eu tô falando aqui. Então pode ser que essa pessoa esteja vivendo de fato sobre uma pressão psicológica nesse sentido. E perceba que todos esses que eu tô falando são sinais de abusos psicológicos, não é um abuso, agressão física. E muitas pessoas não entendem que isso é uma exploração que está impedindo a pessoa da sua liberdade de expressão. Olha só como isso é loucura. Vou lá pro 7º agora. Ó, ameaças com agressões e aí sim, violências físicas para o companheiro não se... para que o companheiro não se comporte de uma determinada forma. Então, na verdade, aqui, ó, vamos lá, não chega ainda à violência, tá certo? Aqui é uma ameaça. Então, por exemplo, se de repente no relacionamento, o companheiro ou a companheira fala assim, olha, se você fizer isso, eu vou te matar. Se você fizer isso, eu vou te espancar. Se você fizer isso, eu vou cometer tal coisa. Então, quando a pessoa começa a ameaçar, que vai dar um tapa na cara, que vai te empurrar, que vai te jogar de cima desse prédio, né? Tudo isso também faz parte de um abuso psicológico. Certo, gente? Você tá entendendo o sentido do que nós estamos falando aqui? Então, perceba que só o fato de eu realmente ameaçar já é classificado como abuso. O 8º aqui, ó. Faz ameaças relacionadas à família ou animais de estimação. Às vezes, o parceiro, né, a vítima, ela é tão apaixonada pelo filho, é tão apaixonada, pelo menos, por exemplo, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, que cuida dos irmãos, né? Ou então tem um bichinho de estimação que ela é vidrada. Aí aquele abusador, ele faz uma pressão psicológica sobre o ponto de amor que essa pessoa tem, certo? Então eu não vou fazer nada com você, mas olha, eu mato esse cachorro, hein? Eu mato esse cachorro, hein? Eu jogo ele daqui dessa sacada. Ó, eu vou levar ele quilômetros de distância e nunca mais você vai ver esse animal. Você tá entendendo? Então tudo isso a gente entende como uma agressão também e que a gente pode considerar como um abuso. Sim, eu vou pegar o teu filho, às vezes, por exemplo, é um 2º casamento, é um 3º casamento, esse teu filho aqui não presta pra nada, eu vou acabar com ele, eu vou destruir, não sei o quê, tudo isso. Tá entendendo, gente, que eu tô falando? Sim, a Dora tá falando que sim, a Luciana tá falando que sim. Gente, se esse assunto é relevante, manda coraçãozinho. Sim, gente, manda coraçãozinho, porque eu acredito que essa live aqui, ela pode ajudar muitas pessoas, ela pode desvendar muitos mistérios. Tem muita gente que tá com vendas nos olhos, sabe? Com os ouvidos tapados, até porque eu não quero entender às vezes sobre isso, porque existe uma dependência emocional que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Mas eu acredito que essa live pode ser um ato dessa pessoa assistir de alguma forma e ter realmente a clareza e até mesmo quebrar alguns medos de poder até mesmo tomar uma posição, tá certo? De mudar o seu comportamento e de se reinventar nessa história dessa relação, tá bom? E agora a gente vai pro nono
sinal de abuso aqui, que são humilhações públicas. Uau! Então uma pessoa que humilha o outro de forma pública também é considerado como um abuso? Sim. Sabe aquela situação onde você tá numa festa, aí o cara, né, o parceiro ou a parceira chega assim e fala assim, ah lá, é uma burra, é uma nojenta, ela é uma sem vergonha, não presta pra nada. Ou então brigas mesmo, que saem discussões na frente de outras pessoas, onde a vítima acaba sendo humilhada. Isso também é uma forma de abuso. E muitas pessoas não sabem, acham que é só uma situação momentânea. Michele, e isso é considerado? Sim, é considerado como um tipo de abuso, tá certo? Então, eu quero trazer aqui um entendimento para vocês que isso se agrava muito mais, principalmente quando existe o envolvimento de drogas e bebidas. Por que nesse momento de pandemia esse número aumentou de abusadores nas relações? Justamente porque esses abusadores, esses possíveis abusadores que talvez estavam até sendo resguardados e precisavam apenas de um momento para, sabe, deixar sair esse ímpeto dentro de si. E o momento de pandemia, que é uma pressão psicológica, que está enjaulado dentro de casa, ele proporciona essa possibilidade maior de se destacar esse ímpeto que já estava dentro desse ser humano, tá certo? Na verdade, é apenas uma revelação. E aí as pessoas que estão dentro de casa estão, estatisticamente falando, consumindo mais álcool. Sim, os mercados, as distribuidoras estão vendendo, não caiu as vendas da bebida alcoólica. Muito pelo contrário, aumentou a bebida alcoólica. E isso leva as pessoas a não terem o controle total de uma forma equilibrada do seu psicológico. E aí age pelo seu ímpeto e age pela sua emoção. Ontem eu falei sobre os abusadores de crianças e adolescentes. Então a bebida alcoólica, ela está envolvida nisso. Isso é fato, gente, é caso. A Dora tá falando assim, ó, um tema muito delicado, que nessa quarentena está muito presente nas nossas casas. E está. Pode ser que está acontecendo na sua família, gente. Certo? Perto de você. Mais perto do que você pode imaginar. Então, o uso de drogas também acaba trazendo uma potencialização maior para que essas pessoas acabam deixando o seu ímpeto sair. Por quê? Porque ele faz aquilo que ele tem vontade, certo? E depois ele pensa, puxa vida, olha o que eu fiz. Só que uma vez que ele faz, ele acaba tendo até certo prazer, porque ele encontrou uma oportunidade de tirar a sua fúria de dentro de si e descontar em alguma coisa. E o descontar é de fato na vítima que aceita, claramente dizendo aqui, esse tipo de situação. E existe um mito que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Tem muitas pessoas que acreditam. Ó, agora eu não sei, aqui tá como Estúdio Lumideiros, né? Ela tá falando assim, ó, você acenou para... perdão, desculpa, eu me enganei aqui na sua comunicação comigo, tá? Então eu achei que tinha alguma pergunta aqui, por isso que eu ia trazer evidência. Então, falando do mito aqui, tá certo, gente? Presta atenção. Muitas pessoas acreditam que o abuso nos relacionamentos acontecem com pessoas mais velhas e quando existe mais tempo de relacionamento, de casamento. Não é verdade. As maiores vítimas de abuso são mulheres jovens, mulheres que não foram totalmente preparadas, maduras o suficiente para saber quem de fato ela é, para ter um amor próprio suficiente, uma autoestima, uma valorização da sua identidade, que tudo isso é algo que eu trabalho muito forte dentro do Ressignificar, tá certo? Então, por isso que eu falo com muita propriedade tudo isso. E aí, essas meninas acabam se relacionando, às vezes até mesmo com o primeiro namorado, é aquele momento de paixão, aquele momento de ilusão, sabe? E que esse homem já teve experiências diversas na vida, até de repente foi casado, já teve experiências de diversos sentidos de abuso, nesse sentido de
agressão física mesmo. E essa menina iludida, ela cai numa boa conversa, no sonho do príncipe encantado, e muitas vezes ela fica nessa relação. Ela não só cai nessa situação, mas ela fica nessa relação. A Luciana tá falando assim, fiz o ressignificar em Aracaju. Que linda! Beijo, Luciana. Então você tá entendendo a importância do que eu tô falando, não é verdade? Quando a gente trabalha dentro do ressignificar a nossa identidade, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa validação, o nosso reconhecimento, gente, é impossível aceitar qualquer tipo de abuso na nossa vida. Por quê? Porque a gente passa a ter um reconhecimento tão grande de quem nós somos que não é possível permitir isso. Sim, é até inaceitável aceitar algum tipo de situação. E ela tá falando aqui, ó, foi excelente, que bom que foi excelente pra sua vida, porque o ressignificar salva muitas pessoas de muitas situações como essa. Então, relembrando aqui, existem algumas falas dos abusadores. Que tipo de falas esses abusadores falam? Né, trocam com a vítima, sempre colocando a vítima numa situação de inferioridade. Tipo assim, ó, você não sabe o que você tá falando, você é uma burra, né? Você não tem estudo suficiente. Então aquela pessoa vai sentindo inferior, vai sentindo desprotegida, ela vai sentindo com baixa autoestima, né? Ela coloca até mesmo dúvida. Você não sabe de nada, você depende de mim, tudo você pergunta pra mim, você não tem dinheiro, você depende de mim para sobreviver. Se eu não te der, você não come. Sabe aquele tipo de situação? Até mesmo porque ele não deixa a pessoa trabalhar. Ele diz, olha, você vai cuidar dos filhos. Eu tô trazendo a temática muito mais voltada a mulheres, pessoal. Porque daqui a pouco eu vou passar números para vocês. E a grande vítima e são as mulheres, né? É a mulher e são as mulheres, tá certo? Na relação. Agora, não impede de homens também estarem passando por esse mesmo tipo de situação. Então, que seja luz tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá certo? Então, a Dora tá perguntando aqui, ó, o que fazer para se livrar desses abusos? Dora, existe sim caminho de como se livrar desses abusos. Uma das formas, eu vou aqui trazer algumas possibilidades, mas assim, eu não posso dizer daquilo que de fato eu conheço, entendo com muita vivência. A Luciana tá falando aqui, ó, eu vivi o ressignificar. Gente, é um grande sinal dessas mulheres que tem uma fragilidade enorme emocional, certo? Uma desestrutura da sua identidade. Então essas mulheres, elas precisam criar. Eu tive uma aluna que ela falou assim pra mim uma vez, Michele, quando eu fui pro ressignificar, eu não reconstruí a minha identidade. Eu construí a minha identidade, porque eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. E ela viveu por mais de 20 anos uma vida de abuso doméstico, de relacionamento. O marido dela nunca agrediu, mas ele enjaulou essa mulher. Ao ponto, gente, que ela não vestia a roupa que ela gostava, ela não tinha o corte de cabelo que ela gostava, as joias que ela colocava era ele quem dava, ele tinha muito dinheiro, então os amigos dela eram os amigos dele, que tinham interesses comerciais. Então, assim, ela não tinha vida, ela vivia a vida dele, entendeu? Então, quando ela se descobriu dentro desse curso do Ressignificar, houve uma construção da sua identidade, por isso que ela falou, não reconstruir, porque eu não sabia nem quem eu era, certo? Então é necessário fazer essa fortaleza interna acontecer, porque a partir desse momento, essa pessoa começa a se posicionar e ela começa a entender o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado para a vida dela, e ela não aceita menos daquilo que é maravilhoso. Faz sentido para quem está participando aqui comigo, que já viveu experiências comigo dentro do próprio Ressignificar? Então, aqui ó, vou trazer o que a Luciana, que viveu até mesmo ressignificar, pode falar, ó. Uma vez ouvi do meu esposo, quero entender por que você vai para a psicóloga e escuta louvor. Você não melhora em nada. Então, assim, ó, não tô dizendo, que nem ela colocou aqui esse tipo de comentário, que isso é um abuso, tá certo, Luciana? Porque, assim, são várias coisas, de repente ele tá falando porque ele quer te entender. Não é que ele quer o teu mal, não é porque ele não quer que você vá numa psicológica, numa
numa psicóloga, perdão, numa terapeuta, ou que você não escute coisas boas. Mas talvez porque ele precisa enxergar alguns sinais de melhoras em você, certo? Então a grande prova de que realmente está fazendo diferença é quando nós mudamos os nossos comportamentos diante do nosso parceiro, diante da nossa parceira, entende? E aí, talvez as mudanças estão acontecendo mais aqui dentro de você e ele não está conseguindo enxergar. Agora, o que você precisa fazer, né, por saúde nessa relação, é conseguir expor em comportamentos as suas mudanças que estão acontecendo internamente, tá certo? E aí ele vai começar a perceber que está existindo um fruto na sua vida de resultados positivos, tá bom? E aí, mais do que falar, é de fato agir. E nosso exemplo pode trazer um impacto muito maior do que a nossa fala diante da nossa convivência, do relacionamento amoroso, né, entre parceiros, tá bom? Então, veja aqui, ó. Quando existe, então, a baixa autoestima, faz sentido, Lucena, que eu falei aqui? Respondi sua pergunta? Ó, ela tá colocando o coraçãozinho azul aqui que ela tá gostando. Então, tá tudo certo, né? Sim, gente. Então, não esqueçam de mandar coraçãozinho, ó. Mandem coraçãozinho porque a temática de hoje é um assunto bem relevante, tá bom? Então, mandem coraçãozinho aqui, façam suas perguntas e coloquem seus comentários. Vamos lá, ó. Então, no começo, né, o que acontece? As mulheres, principalmente falando delas, elas percebem algum tipo de exploração, mas elas ignoram. Esse que é o grande problema. Porque não mata a cobra no ninho. Já ouviram falar desse tema? Desse ditado popular? Não matou a cobra no ninho. Aí, não foi nada. Ele tá nervoso. É apenas um momento. Sim, aí eu baixei. Sim, ó, humildade é diferente de se humilhar. Existe uma diferença. Então, eu posso ser humilde no sentido de receber aquela informação, de pensar, de analisar. Mas se humilhar é se submeter a uma autoridade excessiva, que passa do controle do teu poder sobre a sua própria vida. Então, mulheres, homens que talvez esteja aqui, que está percebendo que estava num cenário de abuso, ou que conhecem pessoas que estão vivendo isso, a ideia não é você se humilhar, porque a pessoa que aceita a humilhação está dizendo sim pro abusador. E ele está ganhando força, ele está ganhando poder, e ele está falando assim, opa, consegui hoje. O que ele vai fazer amanhã? Vai fazer de novo. Sim, porque ele encontrou o caminho para conseguir aquilo que ele tanto deseja, que ele quer, diante da sua expectativa. E aí ele conseguiu hoje, ele consegue amanhã, Aí, de repente, eu contribuir para criar o abusador na minha relação. Isso é sério, não é, gente? Sim? Estão caindo fichas aqui para você? Faz sentido o que nós estamos falando? Então, cuidado, porque normalmente eu sou tão apaixonada, eu gosto tanto, e eu não quero acreditar que aquilo está sendo um abuso na relação, certo? Então, se atente, perceba o sinal de uma luzinha te alertando, e você, com humildade e não com humilhação, fale para essa pessoa, opa, você está passando dos limites. Eu te amo, mas eu me amo também. O porquê que acontece muito dos casos do abuso? Gente, agora eu vou falar uma coisa forte pra vocês. É quando a pessoa não se ama. A vítima é uma pessoa que não tem amor próprio. Sim, ela acredita que ela depende do amor desse terceiro, dessa pessoa. E ela não tá entendendo que essa pessoa que está fazendo não é amor. Sim, se eu me amo, eu me valorizo. Eu me respeito, tudo isso é ressignificar, tudo isso eu trabalho dentro do ressignificar, gente. Faz sentido o que eu tô falando? Se eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito. E se eu percebo que o outro não está me amando da forma como eu mereço também, então é hora de eu me posicionar. E com amor nas minhas palavras, eu posso matar a cobra no ninho dizendo, olha, isso não é legal, o que você está fazendo, eu não aceito. Eu não aceito. Eu te amo, mas eu também me amo. Eu te valorizo, mas eu também me valorizo. Sim? Se eu fiz alguma coisa que te desagradou, vamos sentar e conversar. Mas não me ofenda, porque isso eu não vou aceitar. Você tá entendendo, gente? Sim? Então são ações que nós podemos tomar
que você vai entender realmente que vai fazer diferença nas relações. Então prestem atenção aqui que eu vou trazer mais algumas coisas aqui muito importantes. Uma coisa que até vou trazer já como dica, tá bom? Para quem está namorando ou para quem tem oportunidade hoje de escolha. Uma das coisas que eu fiz no meu relacionamento, que eu recebi como instrução até mesmo da minha mãe. Minha mãe dizia assim para mim: filha, quando você for encontrar o homem da sua vida, que você for casar, observe como ele trata a mãe dele. Porque a forma como ele trata a mãe dele é a forma que ele vai te tratar. Meninas que estão assistindo essa live, vocês precisam ouvir isso. Sim, gente, todos vocês que estão participando aqui, faz sentido? Manda coraçãozinho. Faz sentido? Manda coraçãozinho. Meninas, esse homem, a forma como ele trata a mãe dele, é a forma como ele vai te tratar. Se ele beija, se ele abraça, se ele brinca, se ele trata com carinho, se ele se preocupa com ela, se ele dá atenção, se ele conversa, provavelmente é o jeito que ele vai tratar você. Até porque nós somos um reflexo de tudo aquilo que vivemos dentro da nossa casa, do nosso lar. Sim, e nós vamos levar isso também para o nosso casamento, para as nossas relações a dois. Então existe um jogo muito forte do abusador, onde ele envolve a vítima, olha só, até mesmo trazendo uma sensação para a vítima de que ela é culpada. Olha só uma das coisas, gente, se você pesquisar, fazer uma pesquisa e observar a comunicação das vítimas, elas dizem o seguinte: quando o meu marido, quando o meu companheiro, ou quando a minha companheira me bateu pela primeira vez, e ele veio se arrepender no dia seguinte, ele disse assim pra mim: mas eu bati em você porque você me irritou. Isso é culpa sua. Você tirou a minha paciência. Você me provocou. E aí o que acontece com a vítima? A culpa foi minha. Se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, ele não tinha batido em mim. Você tá entendendo? Então, o abusador, ele tem o poder de reverter na mente da pessoa que o problema é ela, não sou eu, o abusador, entendeu? E aí, essa pessoa entra num estado de parafuso, gente. Por isso que ela não sabe o que fazer. Por isso que ela não sabe se ela tá certa, se ela tá errada. Olha como isso é louco, gente, é louco, mas é verdade. É louco, mas é verdade. Sim? Então, perceba uma coisa, ó. Michele, agora eu vou falar pra você. Por que acontece a agressão? Né? Do agressor ser realmente o abusador, essa pessoa chegar num estado de abuso. Aí eu vou trazer aqui de pesquisas, e essas pesquisas validam aquilo que eu vejo e que eu muito trabalho na vida de muitas pessoas, tá? Olha só, eu vou ler aqui o que as pesquisas mostram, tá? Narcisismo. O agressor, ele acaba sendo narcisista, certo? Tudo tem que ser do jeito dele. Essas pessoas têm uma tendência que foram criados por mães super protetoras, que defendia e não corrigia o seu filho, fazendo-se sentir o melhor do mundo. E dizendo assim: o meu filho não faz nada de errado. Mães têm uma responsabilidade muito grande na educação dos seus filhos, nesse ponto onde essa criança, ela cresceu sem limite nenhum, cresceu não entendendo que ela também tinha as suas responsabilidades e que ela tinha que ter o autocontrole. Sim, é o tipo de pessoa que cresceu achando que é o cara e que ele pode tudo e que nada impede, nada vai limitá-lo. Você tá entendendo, gente? Faz sentido? Manda coraçãozinho, pelo amor de Deus, porque esse é um assunto muito forte. Essa live, eu vou pedir pra você, sendo agora ou depois, pega esse aviãozinho e dispara pra todo mundo da tua rede de relacionamentos e redes sociais, porque as pessoas precisam saber disso. Essa informação tem que chegar. Aí tem uma outra pesquisa que mostra, olha só, normalmente eles presenciaram abuso doméstico e acabam repetindo o padrão pelo impulso das emoções, certo? Então, infelizmente, esses abusadores viram na sua casa o abuso acontecendo no seu lar. E o que eles fazem? Simplesmente repetem o padrão. Para quem participou aqui do Ressignificar, não tem tudo a ver com aquilo que a gente fala.
não tem tudo a ver com aquilo que a gente trata e cura dentro do nosso trabalho de desenvolvimento humano. Então, gente, por isso que eu falo, todo mundo deveria ter o direito de viver o ressignificar na vida. Todos deveriam ter o direito, deveria ser uma lei da humanidade, certo? Se permitir passar por um processo como a gente faz, de cura e de restauração. Por quê? Porque o abusador, gente, ele é uma pessoa doente psicologicamente, no sentido do desequilíbrio. E precisa de tratar, precisa de uma forma de tratamento. E aquele que é abusado também é. Então a gente está falando assim de duas pessoas que são debilitadas emocionalmente e que precisam ser restauradas e que têm causas, raízes que fazem essa pessoa aceitar ou direcionar os seus comportamentos nesse estado presente. Você está entendendo, turma? Faz todo sentido, não faz? Sim? Então, olha só, continuando aqui. E por que acontece, então, da pessoa aceitar ser abusada, ser agredida de tal maneira? Porque existe uma dependência emocional, certo? Ela acredita que ela ama essa pessoa. Ela acredita que ela é apaixonada por essa pessoa. Ela tem medo dessa pessoa. Ela se sente insegura, certo? Ela se sente dependente financeiramente dessa pessoa. E assim vai. Por quê? Porque todo o histórico dela também retrata a essa vivência que não foi tratada, desenvolvida emocionalmente e internamente nessa pessoa, fortalecendo, né, dentro dela, e ela se torna vítima desse tipo de situações, tá certo? Então, enquanto existe o abuso psicológico, é possível startar, ou seja, paralisar esse tipo de situação, dar um basta. Mas quando vai para agressão física, aí a situação se torna pior. E a pessoa que é vítima, ela só entende, olha só, a maioria, só entende que de fato ela está vivendo um processo abusivo quando existe já a situação de quase morte. Gente, isso não é sério? De o agressor, né, partir para uma situação tão radical que aquela vítima, ela se torna quase um ser humano que passa por um processo de morte, que vai para o hospital, que é esfaqueada, que é agredida, batendo a cabeça e tantas outras coisas aqui que eu não preciso entrar em detalhes, que isso é horrível, né? Agora vamos lá, vou mostrar para vocês alguns dados, certo? Da iniciativa do Senado Federal, eles fazem pesquisas, existe um Instituto de Pesquisa Data Senado, que chama, e é uma pesquisa que acontece a cada 2 anos, aconteceu a última agora em 2019, em conjunto com o Observatório da Mulher contra a Violência, tá certo? Olha o que vou trazer alguns dados aqui para vocês. 36% das mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica, tá? 36%. Aumentou quase 3 vezes em 8 anos. Isso é muito sério. Então, não teve uma diminuição. Teve um aumento. E por isso que precisa ser tratado e evidenciado. E realmente dar oportunidade às mulheres, e caso tenha sido também os homens, vítimas, de saírem dessa situação, tá certo? Então, aumentou, gente, 284% entre 2011 a 2019, tá certo? Então, relembrando aqui, olha, algo que talvez você já sabe, mas é preciso ser dito nessa live de hoje, que existe a Lei Maria da Penha, tá certo? E acreditem vocês ou não, é impressionante, mas 79% das mulheres não conhecem a Lei Maria da Penha ou conhecem muito pouco, gente. Não sabem que tudo isso que eu tô falando aqui faz parte de abuso e que precisa ser denunciado. Então, Michele, onde denuncia? No 181, tá certo? Agora tem o Ligue 180, que não é para denunciar, tá certo? O 180 é uma central de atendimento onde as mulheres podem ligar para pedir informação, para se abrir o coração, para poder falar do que ela está vivendo e receber algum tipo de ajuda, de auxílio. Até mesmo porque, quando existe uma denúncia, é aberto um inquérito de avaliação para chegar realmente ao entendimento que está existindo, de fato, abuso, tá certo? Agora, o que acontece quando é detectado? Pode haver o afastamento do agressor ao local de convivência, né, da vítima, até mesmo da própria vítima. Outra coisa que acontece também é a suspensão de porte de arma, se caso essa pessoa, o agressor, tenha. O agressor também é impedido de fazer qualquer tipo de contato com a vítima. E pode existir também
um pagamento de pensão provisória para a vítima, até essa pessoa, né, começar a trabalhar, porque existe também aquela questão da dependência que eu falei logo no comecinho da nossa live, tá bom? Então, quem pode denunciar um agressor? É só a vítima, Michele? Não, não é só a vítima, tá certo? Qualquer pessoa pode denunciar um agressor. Ah, eu moro num prédio, tô ouvindo ali briga, eu posso denunciar? Pode. Que número que eu ligo? 181 ou 190, tá claro, gente? Sim. Michele, como eu posso ajudar uma pessoa que pode estar passando por um processo de abuso? Sim, seja já agressão física, violência física, ou um abuso psicológico, ou até mesmo patrimonial, como eu falei. Uma das coisas, se você conhece pessoas que estão passando por isso e você precisa ajudar, essa pessoa de fato precisa de um tratamento psicológico, sim, passar por um processo terapêutico. E claro, vou te indicar aqui que Viva o Ressignificar, porque o Ressignificar, eu garanto que é um processo também que faz a pessoa reviver, se reencontrar e colocar muitas coisas no lugar, tá? A mente no lugar. Então, se você é amigo de uma pessoa que está passando por isso, a primeira coisa que você tem que fazer não é falar que ela está passando por um processo de violência doméstica, tá? Por quê? Porque isso é um insulto para a vítima. Ela não quer acreditar nisso, gente. Então você vai falar algo que ela não quer ouvir. Isso é sério. Você quer ajudar, mas você tem que entender ela se ela quer ser ajudada. Então você está abrindo os olhos dela, mas às vezes ela não quer que os olhos dela sejam abertos. Então você não pode falar sobre violência doméstica. Não fale esse termo, porque isso vai ser um insulto para essa pessoa. Então você tem que começar a falar para ela, olha, eu tô percebendo sinais, e esses sinais, ele demonstra um certo tipo de abuso. Você não tá percebendo isso? Parece um abuso mais relacionado a um abuso doméstico de relacionamento. Vai percebendo, olha o que ele tá fazendo com você, olha o que ela tá fazendo com você. E aí um segundo ponto que eu indico para vocês é que vocês trabalhem fazendo perguntas. Quem é aqui coach, né, já formado por mim, sabe muito bem que a gente aprende a fazer perguntas fortes e poderosas, tá? Então, se você utilizar de perguntas fortes e poderosas para fazer essa pessoa refletir, pensar sobre o que está acontecendo, você vai ajudá-la muito. Que tipo de perguntas eu posso fazer, Michele? Olha, tipo assim, será que tá valendo a pena você ficar com essa pessoa nesse tipo de relacionamento? Por quê? Pra não se estender pra uma agressão física e não se estender até pra uma possível morte, gente, porque isso leva à morte de muitas mulheres, é necessário ser tratado enquanto está tendo abuso psicológico, tá certo? Então faz essa pessoa refletir até que ponto tá valendo a pena esse relacionamento ser desse jeito. Será que você precisa mudar em alguma coisa? Sim? Será que você não tá precisando pedir ajuda? Certo? Que tipo de riscos você tá correndo se você continuar nesse tipo de relacionamento desse jeito? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Bem, olha aqui, eu tô falando com você agora que tá me ouvindo. Tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando? Sim, gente. Sim, tô vendo aqui várias palminhas, tá certo? Então é isso. Mandem coraçãozinho aqui, faz um joinha se você tá entendendo, se faz sentido pra você, coloca suas palminhas aqui, faça seus comentários, porque a única forma que você pode fazer é conversando e fazendo a pessoa refletir. Nunca seja incisivo. Sai desse relacionamento, muda isso. Até porque amanhã, de repente, eles se entendem de novo. Porque sempre acontece isso. Até a polícia tá cansado de prender bandido, de prender o abusador. E aí, a mulher mesmo, ela tira a queixa. Entendeu? E aí volta o abusador pra dentro de casa. Por quê? Porque existe uma dependência. Uma dependência que é uma dependência emocional. Então, é uma família que precisa de um tratamento psicológico, um tratamento terapêutico e, de fato, ressignificar tudo isso na sua mente, tá certo? E o máximo que você pode fazer para não se voltar até mesmo contra você, porque amanhã os dois estão juntos lá e vão falar assim, tava atrapalhando a nossa relação. Certo? E o bem que você estava fazendo pode voltar contra você. Então, o que você pode fazer é, de fato, ajudar a vítima a refletir, a pensar, sim, e direcioná-la a buscar alternativas de ajuda. Sim, pessoal? Fez sentido pra você tudo que eu tô falando aqui?
Essa foi a nossa live de hoje, falando sobre esse tema que é tão sério, tão importante. Eu tenho agora 1 minuto e meio pra gente fechar a nossa live de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado você refletindo tudo isso. E eu quero te fazer um super convite. Dispara esse assunto para todo mundo que precisa receber. Faça seus comentários, sim. E eu peço a você que realmente ajude outras pessoas falando sobre aqui, ó. Doutora Michele Lopes, sim, _oficial. Me sigam nas redes sociais caso vocês não sigam. Chamem outras pessoas para começar a seguir, porque eu sempre trago muito conteúdo poderoso aqui para vocês, certo? Eu tô fazendo um trabalho de 6 semanas de desenvolvimento humano, todas as segundas-feiras, às 21h10. Eu fiz o segundo encontro agora, essa semana, que foi maravilhoso. Semana que vem tem o 3º encontro. Você pode entrar ainda nessa turma ou pode convidar outras pessoas, porque é a forma que eu estou fazendo gratuitamente de ajudar muita gente. Doutora, algum livro de autoajuda dentro desse assunto? Olha só, leia o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, tá bom? Esse é um livro que eu posso te indicar. E me acompanhe nas redes sociais. Entrem no grupo do Telegram, eu vou deixar lá nos stories para você saber o endereço, para você acessar esse grupo, para você receber materiais, comunicados e informações que eu trago diariamente para todos esse grupo e para que você possa participar também das lives de segunda-feira, tá bom? Super beijo, te encontro amanhã nesse mesmo horário, falando sobre abuso dos relacionamentos profissionais, tá bom? Chamem seus amigos para nossa live de amanhã. Beijo, gente. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau.